Seja bem-vindo, seja bem-vinda, sou Neliana Figli e você está assistindo ao programa Novo Mundo Convida, em sua terceira temporada. Em nosso programa abordaremos diversos assuntos relacionados à saúde mental, com destaque a temas como as dependências químicas e as dependências comportamentais. Receberemos em nosso programa profissionais especialistas, médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas e também de outros segmentos como justiça e educação, entre outros. A lista é bem grande. Nosso programa é gravado e transmitido pela emissora Com Brasil TV. Você pode assistir a nossa programação nos canais Oi, pelo canal 28, Vivo Fibra, canal 239, Nossa TV, canal 20, Sky, canal 28, Claro ou Embratel, canal 3, e também no sinal aberto digital para toda a Grande São Paulo no canal 53.2. Importante, nossa participação é isenta de conflitos de interesses. Nosso objetivo é levar informação de qualidade para você, como um serviço de utilidade pública. Programa Novo Mundo Convida começa agora. Fica com a gente! Olá! Hoje nós temos um tema interessantíssimo do pós-tratamento. Eu considero um dos temas de extrema relevância e, infelizmente, por vezes muito pouco falado. Nós vamos falar sobre carreira, sobre profissão. E estou com nada mais, nada menos que Ana Lisboa, que é consultora de RH e coaching de carreira. Ana, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada. E queria começar te perguntando como que você ingressou, como que você enveredou por essa área. Neliana, obrigada por me receber e por dar essa importância, essa visibilidade para esse assunto que quase não é falado. Exato. Mas que a gente sabe que é muito importante. Ao longo do programa a gente vai descobrir, né, quanto peso isso tem no tratamento em si, né? Riqueza, né? Exato. A minha carreira começou não na área que eu atuo hoje de gestão de pessoas e recursos humanos. Eu sou publicitária, tenho pós em marketing e passei por uma transição de carreira, assim como muitas pessoas que eu atendo hoje, e migrei para essa área de recursos humanos e empregabilidade procurando emprego para mim. E aí eu descobri um deserto, descobri muito árido, e descobri que eu precisava me reinventar para poder trabalhar numa outra cidade com menos possibilidades, sendo mulher, na área de marketing, que não era comum. Então eu fui me descobrindo na gestão de pessoas e na empregabilidade, desenvolvendo muita coisa por minha conta, porque eu não tinha nem literatura, me aprofundando na literatura que era possível. E aí 20 anos se passaram. Maravilha, de uma carreira muito profícua, acho ótimo. Mas um tema que eu acho que é importante a gente salientar, Ana, é o coach de carreira. O termo coach é muito banalizado, existem muitos mitos. Explica um pouquinho para aqueles que nos assistem o que é o coach de carreira. Eu tenho certeza que quem está lá em casa já se viu rindo de um meme de internet que fala de coaching de carreira ou de coaching de qualquer coisa. E eu vou pedir para você que está em casa, me manda esses memes, porque eu adoro, eu rio de todos eles, porque são maravilhosos. O coach nada mais é do que o condutor. A origem da palavra é aquele... Sabe a carruagem da Cinderela? O condutor, ele era o coach. Essa é a origem da palavra. Então, como condutor... Esse coach, ele está ao lado ou está guiando por um caminho desconhecido alguém que se predispôs a ser guiado. É só isso. Como coaching, que tem o ING no final, é uma técnica de perguntas.
onde o profissional ele se coloca a serviço do seu cliente, mas sem dar direcionamento. Ele sabe muitas vezes o caminho, mas ele não pode direcionar, porque é o caminho do cliente. Perfeito. Então, a gente se coloca à disposição para pensar junto, para encontrar saídas, e a partir dessa técnica, e nada mais do que isso, a pessoa consegue os resultados se ela estiver disposta a compartilhar de forma sincera as informações, a estar presente naquele serviço, porque por mais que a pessoa tenha contratado, às vezes ela não está íntegra ali. E aí não dá subsídio para o profissional também poder fazer esse trabalho. Existem os modismos, né, Neliana? E o coach foi o profissional do modismo um tempo atrás. Agora a gente tem outras palavras que tomaram o lugar aí do coach, do coaching, né, como mentoria, por exemplo. Mas eu continuo me valendo das técnicas, porque em toda profissão existem os profissionais que são confiáveis ou não. Eu ia falar exatamente isso, é a confiabilidade do profissional. Pois é. E eu faço questão de me colocar numa posição de que a pessoa entenda esse processo e respeite esse processo. Por isso que eu não tenho medo de meme, pode me mandar. E eu consigo, através dessas técnicas, usando as perguntas, entrar em qualquer área profissional para pensar junto com o meu cliente. É muito rico, é um processo bem rico. Porque eu entendo que você vai evocando a motivação da pessoa, as habilidades, os desejos, as razões que ela tem para mudar aquela situação. E aí é um terreno fértil. A pessoa acaba me mostrando por que ela quer aquilo e muitas vezes por que ela não quer. Perfeito. Às vezes o que a pessoa não quer é um caminho mais fértil do que, o que a pessoa quer. Então, essas perguntas, elas são abertas, aí está a técnica, e as respostas são riquíssimas. Perfeito, perfeito. E pensando aí no caminho que ela quer e o que ela não quer, porque o que não quer adoece, né? Isso. Vamos pensar que as empresas, Ana, abordam a dependência química, o transtorno por uso de substâncias. Olha, até antes da pandemia era um assunto tabu nas empresas. Então, de modo geral, independente do tamanho da organização, as pessoas não queriam muito olhar para isso no departamento de gestão de pessoas. Os líderes também não queriam muito olhar para isso. Só que a pandemia veio para quebrar tudo, né? E na área do trabalho foram muitas as mudanças. E aí, no pós-pandemia, a gente teve um cenário de pessoas que nunca se viram numa situação de qualidade de vida ou de morar em outra cidade com um ritmo diferente, pessoas que experimentaram o trabalho remoto, pessoas que mudaram de carreira e foram mais felizes. Então, esse aprisionamento profissional que existia antes e era assim, pronto e acabou, ele deixou de ser fundamentado no mundo do trabalho e passou a ser questionável. E aí as empresas tiveram que olhar para isso. Então, tem a questão da dependência química relacionada ao uso de drogas, álcool, e tem os remédios também. Sim. Né? Então, agora, dependendo do tamanho da empresa, a gente tem comitês na área da saúde, as multinacionais, as empresas que estão mais avançadas nesse sentido, elas têm comitês dentro do departamento de gestão de pessoas para tratar a dependência química. Muitas vezes as empresas têm convênios com clínicas respeitadas ou a partir do próprio convênio médico se faz um acompanhamento desse profissional, mas infelizmente ainda é um percentual mínimo de empresas que tem essa abordagem. A maioria delas se abstém desse assunto e conduz de uma forma normalmente muito equivocada e que não ajuda o profissional em nada e a empresa também não, obviamente, né? Além do custo. Ah, sim. Acho que tem a questão do custo, mas tem um ponto que às vezes fica muito gritante também, que é a questão do sigilo, né? Mesmo quando tem os comitês dentro das empresas, o empregado fica muito persecutório, até onde eu posso ser verdadeiro, até onde eu não posso. Como é que você vê essa questão? É uma linha muito tênue, porque a pessoa pode, às vezes, levar a direção, a liderança, a gestão de pessoas, o assunto dela, e ser equivocadamente conduzido e passar a sofrer retaliação com isso. É muito comum. E a pessoa pode ser preterida de projetos.
preterida de viagens, iniciativas, porque a empresa não confia naquele profissional para fazer aquele determinado trabalho, porque sabe que ele pode estar sujeito a uma condição de vulnerabilidade. De vulnerabilidade, exato. Como um bullying. Velado. Quase que como existe hoje uma tipificação, que é o assédio corporativo, que trata esse tipo de atitude. Então, você tem assédio moral, assédio verbal, assédio sexual e tem o assédio corporativo agora, que eu entendo que é um subtipo, que é um assédio relacionado a essas questões profissionais. Então, aquele profissional que antes era simplesmente deixado de lado, hoje ele é tipificado dessa forma. Perfeito. E eu acho que é importante também a gente poder pensar como que o empregado ele se posiciona. Né? Porque eu sempre penso assim, se a empresa tem a política pública local, se tem regras, se tem uma conduta, sim, aí eu acho que ele pode se colocar. Agora, se isso nem existe, acaba sendo uma situação de vulnerabilidade, concorda? E a maioria das empresas não tem política para isso. Não tem. E ainda se opta por não ter algo escrito fundamentado. Isso é lamentável, né? Isso é lamentável. Porque daí a gente poderia pensar numa política não só para o uso de substâncias, mas pensando na saúde mental como um todo, né? Assim, para que o empregado também se sinta confortável em abrir a sua situação e pedir ajuda. Não existe e, assim, as empresas, no geral, tratam isso na CIPAT. É uma palestra dentro, a CIPAT é a Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho, e aí se estuda, se debate tudo que pode causar um acidente de trabalho. Então, nessa seara, as empresas tratam, mas não existe, por exemplo, dentro do manual de conduta, algo que seja relativo a isso, ou na integração não se fala sobre isso, no desligamento não se fala sobre isso. Então ainda é muito, vamos esperar para ver se a gente tem essa situação e aí a gente vai tratar isso. Recentemente eu tive, só para concluir, numa feira de RH de âmbito nacional e tinha muito ambulatório preocupado com doenças ocupacionais, mas não sobre dependência química. E saúde mental como um todo, né? Porque eu entendo que quando a instituição, a empresa, ela tem a política pública dela bem delimitada, isso protege não só o empregado, mas principalmente o empresário, o empregador, porque está ali, né? É a regra do jogo. Então, nós tivemos um avanço nessa política que é a NR1. A NR1 é a norma regulamentadora número 1, que está dentro das normas regulamentadoras, mas que trata especificamente da saúde mental no ambiente de trabalho. Porém, como tudo que é muito novo, nós temos ainda um prazo para adequação e implantação. E esse prazo ele foi prorrogado recentemente para que as empresas pudessem se adequar. Então, nós temos agora profissionais de saúde mental que devem compor o corpo de profissionais da empresa, sendo colaboradores ou prestadores de serviço, de forma que isso possa ser auditado e, através dessa auditoria, avançar. Para ficar fácil de entender, é quase como uma auditoria de qualidade ou de produto. O mecanismo é muito similar. Então, sim, houve um avanço, mas eu não posso dizer para você que está implantado em funcionamento, sim, porque ainda não está. Ainda é necessário ajustes, né? Sim, muitos ajustes. Sim. Mas já é um começo. Inclusive dos profissionais, viu, Neliana? Porque enquanto eu não sou psicóloga, mas enquanto psicólogo, quanto disso é tratado nos cursos de formação ou na pós-graduação? É tudo muito novo para todo mundo. Sim. Então isso precisa também acompanhar a evolução do mercado aí. Com certeza. Mas gostaria, se possível, que você falasse um pouco, Ana, como você vê a inserção do dependente químico no mercado de trabalho, porque a gente está falando muito
o trabalho, eu acho que é algo que dá identidade, dá empoderamento, dá autonomia, e vem numa fase posterior, né? Porque primeiro a pessoa precisa se desintoxicar, se redirecionar. Então, num segundo momento, entra a questão carreira, profissionalização. Como que você vê essa inserção? Então, eu já vejo que não dá para esperar muitas vezes essa fase da desintoxicação e do retomar de quem eu sou enquanto profissional. Eu acho que as coisas acontecem muito tudo ao mesmo tempo agora. Porque como diz, né, no jargão popular, os boletos não esperam para vencer. Perfeito. E as pessoas precisam se tratar. Então, eu vou dividir a sua pergunta em 2 momentos de resposta. O primeiro é quando o profissional entende que ele precisa de ajuda. E aí é um momento onde se toma consciência da situação atual, que não raro está bem pertinho do fundo do poço. Essa pessoa passou por tudo que passou sem perceber ou sem admitir que o mundo não está vendo o que está acontecendo, então ele continua achando que ele está produtivo no trabalho, que as ideias são maravilhosas, que a criatividade está rolando solta e que o resultado é maior ainda do que ele tinha quando ele estava sóbrio. E o segundo momento é o profissional que ele não entende que ele tem um problema e que ele está tocando tudo com o auxílio da substância química por uma questão de produtividade. Sim. Então, são 2 momentos. É o profissional que já perdeu tudo e precisa se dar conta disso, e o profissional que está usando qualquer tipo de substância para se sentir mais produtivo, mais capaz, mais competente, ou até para escapar de uma situação de trabalho que é tóxica para ele, ambiente, lideranças e tudo mais. E me permita colocar ainda uma questão, né? Muitos profissionais, simplesmente, eles não podem abrir mão de uma hora para outra. Meu trabalho está tóxico, eu não vou mais usar substância, então eu vou largar tudo e vou vender coco na Bahia. Não dá. Sim. Então, dependendo do grau de comprometimento que esse profissional tem com a família, com o padrão de vida, com o cargo que ele assumiu na empresa, ele se vê refém em todas as situações. Então, a substância pode ser uma saída perigosa. Você me fez lembrar, numa ocasião, no ambulatório público, na Unifesp, nós atendíamos muitos dependentes de álcool. E era muito frequente dono de bar. Dono de bar ser um dependente de álcool. Então, tinham aqueles que realmente colocavam o trabalho à frente de tudo e conseguiam manter o negócio deles, mesmo sendo dependentes de álcool. Agora, tinha aqueles que realmente falavam assim, eu não consigo, eu tenho que mudar. Mas muitas vezes era uma dificuldade enorme, porque eram pessoas que não tinham se profissionalizado, não tinham estudado ao longo da vida e era fonte de sustento da família. Como que você lida com essa situação? Porque eu estou falando de uma situação específica, né? Mas eu entendo assim, tem pessoas que só fizeram aquilo da vida, não conseguem mais trabalhar com aquilo, e agora? Então, Neliana, eu te agradeço essa recordação, porque agora fica fácil entender perfeitamente como é o mecanismo do meu trabalho. Eu não sou dona de bar. Eu não vivo aquela realidade, eu não tenho aquela família. É aí que o coaching de carreira entra com as perguntas. Porque ele tem que sair daquela realidade usando o repertório de vida dele. Que ele tem. As armas que ele tem. Perfeito. A vivência que ele tem. Perfeito. Então é nesse momento que as perguntas vão ao encontro daquele problema para a gente tentar livrar aquele pensamento, não, mas eu só vou conseguir sustentar minha família se eu ficar no bar, eu só vou conseguir, então eu não posso sair, então eu vou continuar bebendo porque é essa saída que eu tenho, quando na verdade aquele local é o local que mais está prejudicando esse profissional. Adoecendo. E ele sozinho ele não vai conseguir, e digo mais, a família não vai conseguir auxiliá-lo, porque a família, ela é emocionalmente dependente daquela situação. Daquela renda. Daquela renda. Envolvida. E daquele
daquela situação que eles estão vivendo como um todo. Então, sempre vai ter alguém da família que vai aconselhar, infelizmente, equivocadamente, porque está contaminado com aquela resposta, em benefício próprio, mesmo que inconscientemente, ou porque não acreditar que a pessoa pode. Então, ao longo da minha jornada, é muito, muito comum ouvir das pessoas, nossa, como é gostoso ouvir com quem não tem opinião para dar, né? Como é gostoso conversar com alguém que não vai me falar que eu posso, que eu não posso, que eu devo, que eu não devo. Alguém neutro. Alguém neutro. E isso não tem a ver só com profissionais que fazem uso de substância. Quantas vezes a pessoa quer mudar de carreira? Exato. E a família não acredita, ou não quer, ou não incentiva. O que? Você vai ser empresa? Você vai largar o cargo público para abrir sua empresa? Você tá louco. Tá louco. Eu ia falar isso, a frase de jargão. Tá louco? Tá Como louco. você vai fazer isso? E às vezes aquele é o passaporte para a sanidade da pessoa. Exato. Da recuperação. Exato. Ana, pensando na dependência química, o que você poderia dizer sobre a recuperação ou tratamento do ponto de vista do empregado e do empregador? Nossa, que tem um conflito, não é? Tem um conflito muito grande e é muito importante termos a oportunidade de falar sobre isso, porque a arma para todos os males, na minha opinião, é a informação. Perfeito. Então, do ponto de vista do empregador, não existe nenhuma política organizacional que garanta que o profissional contratado faz ou não uso de substância. A gente contrata a habilidade, demite o comportamento. Então, quando é feita uma entrevista, uma contratação, espera-se que aquele profissional traga resultados concretos para aquela empresa. Se ao longo do processo ele deixa de apresentar esses resultados, seja por uso de substância ou não, esse contrato se rompe. Quando acontece o uso de substância no ambiente de trabalho, a maioria das empresas ainda não está preparada para trabalhar com isso, nessa realidade. Então ainda existe muita necessidade de avanço do ponto de vista corporativo para essas políticas poderem ser mais naturais no mercado de trabalho. Porque os problemas estão aí e precisam ser resolvidos. Do ponto de vista do empregado, né, do colaborador, do funcionário, ele, por sua vez, como eu até havia já comentado contigo anteriormente, ele acha que ele não está sendo percebido. E a própria substância, dependendo da substância, inclusive traz sensações de empoderamento, de euforia, de produtividade, e isso não é real. Só que não vamos esquecer que existe um contrato, e quem romper o contrato paga multa. Então, infelizmente, muitas vezes essa situação se alonga corporativamente para que alguém desista e pague essa conta, e aí muitos problemas acontecem na decorrência. Então, o que é melhor, na minha opinião, tratar isso com informação, Perfeito. Tratar isso com transparência. Perfeito. E tem dois termos que estão muito em voga atualmente, que é o burnout e o burn-in. Você pode falar um pouco pra gente sobre isso, Ana? Com prazer. O burnout, eu acho que é um tema que está mais na boca de todo mundo, né? Assim como a pessoa está na expectativa de alguma coisa, ela fala que ela está ansiosa. Assim como a pessoa está entristecida, ela fala que ela está deprimida. Agora, todo mundo que está sobrecarregado de trabalho está em burnout. Exato. Não é. Pelo amor de Deus, gente, vamos desmistificar essa moda. Cansaço não é burnout. Cansaço não é burnout. Esgotamento temporário não é burnout. Então, o que é o burnout? O burnout é uma sequência de problemas de saúde relativos ao esgotamento por trabalho. E isso pode acometer profissionais em qualquer posição. Não é porque é líder, CEO que tem burnout e a pessoa num cargo de entrada não tem burnout. Isso não tem a ver com a posição. Tem a ver com como as comorbidades se achegam desse profissional por conta de situações de trabalho. Esse é o burnout. Se a gente for pensar na raiz da palavra, fica mais fácil. A pessoa está queimando e você está vendo, está do lado de fora. Burn out. O burn-in é um período imediatamente anterior ao burnout, onde a pessoa faz uso de recursos, quaisquer recursos, não só substâncias, para se tornar mais produtivo. Ou seja, ele está queimando internamente ali, muitas vezes a gente não está nem percebendo,
produtividade altíssima, e em seguida essa pessoa vai cair doente. Então ela está entrando, exato. E é consciente. Ela sabe que ela está usando de mecanismos para aumentar a produtividade dela acima do que um ser humano pode entregar. E nesse sentido aí a gente pode pensar nas substâncias psicoativas. Sem dúvida. Álcool, medicamentos principalmente para melhorar o desempenho, a atenção e concentração. Percebe como está de mãozinha dada com o trabalho? Sim. Por isso que a gente precisa falar sobre isso. Sim. É muito atual. E eu digo mais, Neliana, e quanto nós somos assolados por cobranças de produtividade, de retenção de informação, de mídias que tem uma notícia que você está vendo, outra coisa que você está ouvindo e um texto correndo ali embaixo. É muito estímulo. Multitarefas, né? Hoje em dia, até com a inteligência artificial, com a internet, você tem que ser multitarefas. Você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Será que tem mesmo? E o nosso cérebro não foi programado para isso. Não. A gente se trai achando que isso é ser produtivo, que isso é ser competente. Então, assim, ocupação não é produtividade. Esse é um assunto interessante. Sim. O que você define como ocupação, Ana? Estar 100% do tempo ocupado não significa obter resultados no que você está fazendo. Eu posso passar o dia desempenhando uma atividade, cozinhar, por exemplo, para sair do âmbito profissional. Eu posso passar o dia preparando uma comida e ao final do dia não ter um prato pronto. Então eu estou ocupada, mas eu não sou produtiva. A falácia da produtividade leva as pessoas a entenderem que elas precisam entregar resultados o tempo todo numa velocidade cada vez menor, né? Uma velocidade maior num tempo menor. E isso muitas vezes não é produtividade também. Sim, porque você ocupa a tua rotina, o teu dia a dia, mas não entrega um resultado que é esperado, que é preciso. Exato. Né? E isso anda de mãos dadas com o tratamento do uso de substâncias. Né? Porque muitas vezes a pessoa vai ficar envolta ao uso, mas não entrega o desempenho que ela tem como habilidade pelo qual ela foi contratada. E aí eu provoco uma pergunta anterior a esse comportamento que você disse. Será que a pessoa precisa estar tanto tempo ocupada com algo? Será que ela não está escondendo o desejo de não voltar para casa, talvez? Ou o desejo de não encarar a realidade com a família, com a esposa, com o marido? Então, o trabalho, ele é dignificante, mas ele esconde muitas outras questões. Pode mascarar muitas questões. Ana, uma das partes mais importantes na recuperação do transtorno de uso de substâncias é a organização de vida. Eu sempre falo aquela receitinha básica: horário para acordar, horário para dormir, horário das refeições, o horário do trabalho. Como que você vê isso? É fundamental, né? Muitas pessoas, até conversando com os meus clientes que estão cuidando da carreira em recuperação, eu percebo que essa organização de vida já não existia muitas vezes antes. E aí, com o uso de substância, isso bagunça completamente. Então, se a pessoa não tinha esse cronograma de hoje é dia de segunda a sexta eu trabalho, final de semana eu tô com a família, eu vou visitar não sei quem, vou fazer uma atividade física, vou estudar, dividir a vida em blocos, dividir o dia em blocos de assuntos. Se a pessoa não tinha antes, isso é fundamental que se tenha. E de cuidar da própria casa e de si mesma, inclusive. Quando a pessoa já tinha isso, com o uso de substância, isso se perdeu. É a primeira coisa que se perde, porque o horário já não faz mais sentido, o relógio deixa de ser importante e aí tudo vai por água abaixo, né? Se essa pessoa está empregada, ela deixa de cumprir as obrigações, o horário de trabalho e tudo mais. Se essa pessoa é empresária, ela deixa de frequentar a própria empresa e as decisões que dependem dela acabam ficando sem definição. E ao longo do tempo, as pessoas não estão querendo compartilhar disso, elas vão procurar outra coisa. Então, é fundamental. Ter a vida organizada é fundamental. A organização é muito importante. E pode ter o oposto também, os workaholics. Né? Ah, sim. Aquele que não tem dia, não tem noite, trabalha, e aí o resultado é parecido.
Porque daí as outras coisas continuam sem cuidar, sem ter espaço na vida da pessoa, né? Exato. O dia continua tendo 24 horas. Se ela trabalha 8, dorme 8 e cuida da vida social dela 8 horas, salvo alguns ajustes ali, tá tudo mais ou menos equilibrado. Agora, se a pessoa trabalha 16 horas, o que ela consegue fazer nas outras que sobram, né? Então, na verdade, não existe, né? A pessoa tem a falsa ideia de que ela tem o cronograma sob controle, mas não tem. Eu falo que é sempre importante diversificar, né? Assim, na nossa vida nós temos que equilibrar vários pratos simultaneamente, né? E quando você deixa de cuidar um pouco da saúde, da socialização, só foca no uso, só foca no trabalho, isso adoece. Eu gosto dessa ideia dos pratos, mas é importante entender quantos pratos a gente precisa pôr para rodar. Exato, né? Quando a gente eu faço um exercício com post-it colorido, inclusive, que são os papéis, né? Quantos papéis você ocupa ao longo da sua vida e qual é a decorrência disso? E os post-its dos papéis são sempre muitos mais do que as pessoas conseguem para si próprias gerenciar e fazer isso de forma saudável. E outra pergunta, né? Quantos papéis eu quero? Perfeito. Quantos pratinhos eu quero girar? Quem botou aquele pratinho lá para eu girar? Perfeito. Será que esse pratinho não é do outro, não? Mulher adora fazer isso, né? Muito. Pegar pratinho do outro. Muito. As cuidadoras, né? E nesse sentido, Ana, até quando a gente vai falar de pegar esses papéis, né? Muitas vezes o uso de substância pode ser usado para melhorar o desempenho, para cumprir a jornada de trabalho, para lidar com ambientes tóxicos. Como que você vê essa situação? Eu acho que é um reset por alguns segundos, sabe? Eu acho que é a melhor coisa que a pessoa pode fazer naquele momento, infelizmente. E essa sensação de alívio momentânea, que acontece por segundos, às vezes, é o que causa a dependência. É um momento de você parar, sabe aquele o mundo que eu quero descer? O mundo parou por alguns segundos. Só que o que acontece depois é que é o problema, né? Então eu entendo que dentro da realidade daquela pessoa, e de novo, não é a minha, é a realidade daquela pessoa, quais são os outros mecanismos que a gente pode ter para que esses segundos aconteçam sem o uso de qualquer tipo de estímulo ao prazer, que não precisa nem ser uma substância. Agora também nós estamos trabalhando com telas, né? Que nada mais é do que o mundo parou ali, né? A pessoa está ali entregue a algo que tira ela do contexto do mundo. Então, o que me angustia nessa questão é como substituir aquele momento, aqueles breves segundos, às vezes, por algo que traga a mesma recompensa. E eu acho que a gente ainda tem que caminhar muito para conseguir encontrar uma solução que seja de fácil alcance ou de grande alcance, né? A gente ainda tem casos de muito sucesso, inclusive conheço muitas pessoas, felizmente, nessa minha jornada, que conseguiram, mas é um caminhar individual. Sim, muito subjetivo, que daí eu acho que entra nos post-its que você falou, né? Assim, o que dá sentido para aquela pessoa, o que é prazeroso para aquela pessoa, e que não pode ser somente o trabalho, né? Não pode ser somente o trabalho, porque isso também adoece. Adoece e muito. Agora, a ausência do trabalho também pode adoece. Ser um fator de risco, principalmente quando a gente pensa nas aposentadorias. Não é incomum a pessoa se aposentar, ela se programou a vida toda para aquele momento, e quando aquele momento acontece, é como se tirasse o chão. E aí é muito frequente o uso, principalmente dos medicamentos e do álcool, para pessoas que nunca jamais usaram na vida, né? Usavam de forma muito esporádica. Como é que você vê esse aspecto, Ana? Eu acho que vai aumentar esse tipo de tratamento, porque a gente tem mais saúde e a população, especialmente do Brasil, nós estamos envelhecendo. Sim. Então, qualquer coisa que se fale sobre faixa etária, a gente vê que a população está envelhecendo com saúde e produtiva. Só que muitas vezes a pessoa também arrastou aquela carreira ao longo de uma vida inteira
não se preparou para outro momento que não seja, não quero mais trabalhar com isso. Então é uma vitória. Primeira semana, primeiro mês, primeiro ano é maravilhoso. Depois falta sentido, falta propósito, falta cronograma. Organização da vida. Organização, falta sentido para sair da cama. E aí entra de novo essa substância nesse momento. Eu vou me dar alguns segundos aqui. Sim. Então, com a falta de atividades, de planejamento de dia, de rotina de dia, a pessoa pode se entregar a esse tipo de prazer. Especialmente o álcool, porque é muito fácil o acesso e é socialmente aceito. Assim, tá sem fazer nada? Vamos ali tomar um negócio, vamos conversar, vamos... Então, tem acontecido com bastante frequência pessoas que se aposentam e já antes de se aposentar estão procurando outra carreira, outra atividade, remunerada inclusive, para poder se preparar. A gente não tá mais velhinho com 60 anos, Exato, ainda tá muito ativo, né? E esse acho que é um ponto interessante, porque quando a pessoa sente aquele vácuo, deprime, né? É como se ela perdesse a identidade dela, a autoridade dela. E tem outras duas palavrinhas novas aí, que é o etarismo, né? Que é a necessidade do mercado de trabalho olhar o profissional que tem cabelos brancos e trazer ele para o ambiente de trabalho, porque existe uma calibração emocional ali, necessária e importante, mas o mercado de trabalho não vê isso com grande entusiasmo, porque um profissional de 60 anos, ele não vende a alma para a empresa. O jovem vende. Sim. Então, é necessário essa intersecção e essa diversidade, para a gente falar numa palavra importante, e a geração prateada, né, que é a geração dos cabelos brancos, que se orgulha deles e que não quer, sabe muito bem o que quer e o que não quer da vida. Exato. E tá aí com tudo, se preparando para viver um novo momento de forma estruturada, né? Então é importante sim olhar para isso, porque esse é um fenômeno novo do mercado de trabalho. Sim, e eu vejo como um fenômeno novo também nessa questão, voltando um pouquinho para a aposentadoria, era muito comum nós recebermos na clínica homens que se aposentavam e começavam a beber, ou também usar remédios para dormir, porque nós falamos um pouco, a bebida é social. Se eu estou dormindo, eu estou cuidando da minha saúde, mas aí eu tomo remédio para dormir horas para ocupar meu dia. Eu estou fugindo dos meus problemas, né? Exato. Então era muito comum recebemos a figura masculina. Agora eu percebo que chega a figura feminina nesse momento. Porque a mulher, ao longo da vida, foi conquistando seu espaço profissional e agora, num ritmo, muitas vezes, numa sobrecarga muito maior até do que do homem, porque tem que dar conta do trabalho, tem que dar conta da casa, e a partir do momento que ela não tem tantas obrigações, ela se vê sem função. Você sabe que eu trabalho com liderança feminina e é um assunto que me é muito caro. Eu estudo muito e a minha linha de desenvolvimento dessas mulheres é sobre ser feminina e não ser feminista. Perfeito. Então, você pode, sendo mulher, fazer uso do seu tempo livre ou de outra escolha que não seja maternar, ou que não seja se casar, ou que seja estar à frente do seu próprio negócio, sem se masculinizar. Eu acho que existe um pequeno equívoco nessa questão feminina de igualdade. Nós não somos iguais, jamais seremos. E mesmo entre mulheres não somos iguais. Então, qual é o seu momento, o que você valoriza, o que é importante para você? E não é se libertando através do que os homens fazem, eu vou fazer também, ou trabalhar o tanto que os homens trabalham. Não é sobre isso. Então, qual é o meu lugar, então, agora, né? Nessa questão. E sim, está aumentando muito o uso de substâncias por mulheres. E eu acho que a mulher, ela, com a falácia de que a mulher é o
o gênero forte, ela acaba se afundando até muito mais rápido. Muito. Burnout fica muito evidente. Fica tudo muito evidente, é tudo muito intenso. Né? O fundo do poço, ele chega mais rápido e ele é muito maior. Até fisiologicamente falando, né? Porque eu falo, nós somos um sexo frágil para drogas, não tem jeito, né? Enquanto uma bebida, né, uma dose de álcool para o homem é um suco de laranja, para nós é um suco de laranja concentrado, né? Muito mais potente, infelizmente, né? Então não somos sexo frágil por uso de substâncias, né? O nosso processamento, o nosso metabolismo é diferente. Agora, desculpa, voltando à aposentadoria, só para fechar esse assunto, nunca tivemos tantas possibilidades para pessoas pós-mercado de trabalho ou 60 a mais. O mundo está aberto para essas pessoas como nunca esteve. Então, pensar fora da caixa ajuda bastante também, viu? Ótimo, bacana. Agora, tem um tema que eu acho que é interessante a gente pensar, Ana. Assim, quando o dependente químico é o CEO da empresa, é o dono da empresa, ou foi o filho preparado para assumir o papel do pai, né? E muitas vezes são pessoas que são peça-chave ali na estrutura, não tem como tirar aquela pessoa, o conhecimento dela é imensurável. Como lidar com essa situação, Ana? Você já deve ter visto na mídia artistas que são mais expostos, né? Que nitidamente aquela pessoa não está bem e ela está ali cumprindo o papel dela. A gente vê porque são pessoas que estão na mídia. Dentro das empresas, isso acontece dentro das salas, né? Com muita frequência. E casos de morte, né? No cenário das artes, das músicas, quantos ídolos não morreram por conta disso? Exato. E nas empresas acontece da mesma forma e a pessoa infartou por excesso de trabalho. Então, quando é o caso de um CEO que ele não pode ser substituído, né? Há a importância de um programa de sucessão. Então, o que é isso? Muitas vezes esse profissional, no caso de altos cargos, ele precisa ser preparado para integrar um conselho. Então, ele não sai da gestão da empresa, mas ele deixa que outros profissionais, e te digo com muita frequência, mais de um para fazer o que ele fazia, assuma a frente da empresa, porque senão todo o império pode ruir. Lógico que nós estamos considerando empresas de uma forma generalista, né? Mas é importante que se tenha uma equipe de apoio, um time de gerentes, não precisa ter essa configuração das grandes, das multis, ou sim a família entrar e fazer esse papel de diluir as atividades desse profissional para que ele se torne menos vulnerável para os negócios e possa se fortalecer. Então isso é muito importante. Existe também o caso que você bem pontuou dos jovens que muitas vezes não querem aquela empresa e enquanto bem jovens o uso de substâncias é uma maneira de chamar a atenção e isso de dizer o não, de mostrar que ele não é adequado, fazendo coisas inadequadas. Então existe sim essa questão e é bem um cenário adolescente pré-profissionalização que é uma fase muito difícil na vida de qualquer um, mas também a questão da responsabilidade de você tem que sustentar tudo isso, você tem que segurar esse legado, você tem que levar, quando na verdade às vezes nem é da pessoa. Então, não é a habilidade que ela tem. Não é. E a família tende a manter a gestão da empresa dentro da família. E é por isso que tem aquela frase, né, que se perpetua ao longo dos anos. Alguém constrói, o filho mantém, o neto destrói, porque não faz parte da essência daquela pessoa. Exato. Ela precisa continuar. E aí, com todas as outras questões relacionadas ao trabalho que já conversamos, isso vira uma bola de neve, né? Isso precisa ser respeitado, né? A pessoa precisa ser ouvida, ser o protagonista, principalmente quando a gente fala de carreira, né? Carreira, eu sempre falo que é como se fosse um casamento. Você vai usar vários anos da sua vida se dedicando ao trabalho. Então tem que ser algo que seja recompensador, né? Só que agora eu acho que melhorou bastante, mas ainda aconteceu dos pais escolherem as carreiras dos filhos. Sim. Aí muito complicado, mas
Quando se tem a possibilidade, se é uma família de posses, onde essa pessoa possa ter esse apoio, é fundamental. Às vezes ela não nasceu para cuidar de um negócio que não foi ela que desenvolveu, que ela não reconhece como valioso. Então, as pessoas que estão em casa devem estar pensando assim, mas do jeito que ela está falando é muito fácil. Ana, passaria horas aqui conversando contigo. Adorei nosso bate-papo. Mas agora é o momento do recado final, né? Em que a gente pede para que os nossos convidados transmitam uma mensagem para aqueles que acompanham o nosso programa. Eu vou trazer o recado trazendo para a minha realidade. O que me move é entender que o trabalho não é algo que precisa ser sofrimento. E isso acontece quando a gente se entende como indivíduo. O que vale para a Neliana, o que vale para mim, o que vale para você que está em casa, pode não valer para a pessoa que está com você. E o uso de substâncias é só uma maneira de escapar dessa realidade. Quando a gente entende a pessoa e o trabalho como individual, pode ser que melhore. Maravilha. Muito bom te ter, querida. Obrigada. Muito obrigada. E continue com a gente. Nós vamos ter vários outros temas de muito interesse para você. Obrigada.